Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje no nosso super cenário eu vou estar dando início a esses nossos vídeos aqui num formato um pouco diferente daquele que a gente está tão acostumado, que são dos tutoriais. E nesses vídeos aqui a ideia é mais ser um bate-papo mesmo, uma troca de ideia, falar para vocês a minha visão sobre alguns pontos aqui na nossa área, sobre um pouco minha carreira e meus objetivos aí de quem sabe estar indo trabalhar na gringa. Então, para iniciar, nada melhor do que começar falando um pouco da minha história. Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar como é que eu saí de suporte N1 até Tech Lead, que é a posição que eu estou hoje, em 3 anos. Então, bora pro vídeo. Então, para começar, vou estar contando um pouco da minha história, como é que foi toda essa minha trajetória, nessa pequena carreira que eu tenho até hoje. Dar algumas dicas para vocês, os pontos e os erros que eu cometi para que vocês também não cometam. E gostaria de agradecer ao Marcelo Lemes, que ele sugeriu esse tema lá no nosso grupo do Discord, do Quarkus Club. Se você não está no Quarkus Club, entre lá no nosso grupo, vou deixar o link aqui na descrição. Então, para contextualizar, pessoal, preciso contar um pouco minha história, qual foi meu primeiro contato com a tecnologia, até chegar basicamente onde eu estou hoje. Então, eu tive meu primeiro contato no curso técnico de informática, que eu iniciei lá em 2013. Era um curso integrado ao meu ensino médio, então a gente fazia os 3 anos do ensino médio, mais um ano a mais, onde a gente fazia ali, vamos dizer assim, um ano só de informática e daí você saía com um diploma em técnico em informática. E bom, fiz meu ensino médio daquele jeito que a maioria faz, né? Bem largado, não prestava muita atenção, queria só saber de bagunçar. Então nisso eu terminei ali meu técnico, saí lá com um diploma bonitão de técnico em informática, mas eu não sabia fazer o que o meu diploma estava falando que eu sabia, né? Então depois que eu terminei eu fui procurar emprego e ficava morrendo de medo na hora os entrevistador pegar e pedir alguma coisa que eu não sabia. Se pedisse para eu formatar alguma máquina ali que eu não conhecesse muito bem, eu já ia colar. Se pedisse para fazer uma manutenção ali, eu já não ia saber. Então, nas entrevistas eu sempre ficava com o pé muito atrás. Então, eu aprendi da maneira mais complicada possível e da pior maneira, que de nada adianta você ter um diploma ali se você não sabe fazer o que seu diploma está dizendo. Então, mais vale o conhecimento do que o certificado. Então, é isso que eu gostaria de deixar aí de ensinamento para vocês, que a hora que você estiver dentro de uma universidade, o ensino médio ele vai causar um estrago na sua vida, né? Porém, um diploma de, sei lá, um TADS, uma engenharia de software, qualquer outra coisa, cara, é 4 anos da sua vida que você passou dentro de uma universidade que você fez nas coxas. Então, o estrago na sua vida vai ser muito, muito maior. Você basicamente vai ter uma graduação e você não vai conseguir atuar nela. Então, essa dica inicial que eu já deixo aí para vocês, pessoal, é se esforcem aí quando vocês estiverem estudando, porque esse conhecimento que vocês estão adquirindo vai ser cobrado em algum momento. Então, claro que depois eu fui lá e aprendi as coisas que eu não sabia, mas você tá ali num entrevistador e você ficar com medo de ele te perguntar qualquer coisa que você não vai saber fazer o que está no seu diploma é algo realmente muito ruim. Então, bom, finalizei ali meu ensino médio em 2017, passei 2 meses ali procurando trabalho e nisso então eu peguei e tive que me alistar, né, e entrei no exército. Então, passei ali meu ano obrigatório, enganjei e fiquei mais 2 anos trabalhando lá numa seção administrativa. Nisso eu conheci pessoas fantásticas que me ensinaram muita coisa, me ensinaram a ter esse afinco nos estudos, poderia se dizer assim, de sempre estar querendo estudar, sempre estar querendo mais. E trabalhei com pessoas muito boas que me ensinaram muitas coisas aí que eu vou levar para a vida toda. Nisso, em 2019, eu comecei a fazer engenharia de software. Então, primeiro ano lá, né? Primeiro e segundo período. Então, nisso eu já visualizei que eu precisava muito estar dentro do mercado, porque realmente o mercado é o cara que vai te ensinar muito mais que qualquer outra coisa, qualquer curso, qualquer universidade, o mercado, você vai ter um aprendizado assim de muito, muito mais rápido do que você teria em qualquer outro lugar. Então, nisso, estava fazendo faculdade e decidi sair do exército. Então, em 2020 saí do exército, fiquei lá 3 anos e comecei a procurar trabalho. Nisso eu já fazia lá meus cursinhos lá na Rocket, fazia meus cursinhos de JS, Udemy, etc. Fui pegando todos esses cursinhos que eu tinha, coloquei lá no meu currículo, saí buscando algumas vagas e nisso eu consegui uma entrevista para uma posição de desenvolvedor júnior JVE. Não fazia ideia o que era esse tal de JVE. E nisso fui para a entrevista, né? Falei, já
comecei a dar uma olhada aqui no Java na faculdade, programação orientada a objetos, então esse Java aí não deve ser coisa de outro mundo, né? Nisso eu tive ali uma entrevista com o pessoal mais ali de recursos humanos e depois foi chamado uma pessoa técnica, que posteriormente virou meu líder, para fazer ali algumas perguntas técnicas. Nisso eu não consegui responder muita coisa, mas o que eu consegui responder foi perguntas relacionadas a metodologias ágeis. Tive essa matéria na faculdade e tudo que ele pediu lá para mim eu consegui responder de letra. Então às vezes a gente pensa que essas matérias aí mais, vamos dizer assim, não tão técnicas e que parece que a gente nunca vai utilizar, sim, metodologias ágeis a gente vai utilizar. E foi justamente o que me salvou na minha entrevista. Então, prestem atenção em todas as matérias que vocês tiverem na faculdade. Às vezes parece que é um negócio mega rolha lá, mas não, você vai, em algum momento da sua vida, você vai utilizar aquilo que você está aprendendo. E foi o que me salvou. Então, isso o pessoal me falou, olha só, você não tem muita experiência, a gente jogar num time de desenvolvimento ali, você vai ficar totalmente perdido agora. Creio que esse período ali de começo de 2020 era mais ou menos como a gente está hoje. É mais complicado já de júnior estar entrando na área, etc. Então, não tinha realmente como eu estar entrando num time de desenvolvimento. E a proposta que eles me fizeram foi a seguinte: cara, entra aqui no nosso suporte, ali como N1, começa a pegar mais das rotinas do sistema e etc. Começa também a amadurecer mais tecnicamente, porque você só tem conhecimento de JavaScript, HTML, CSS, que era o que eu estudava, né? O clássico que todo mundo recomendava. Então, estuda lá mais, aprende como é que funcionam as rotinas do nosso sistema, que quem sabe mais pra frente tem uma oportunidade de você estar indo para o time de desenvolvimento. Então, nisso eu entrei lá como suporte N1 e dessa questão aí da minha, vamos dizer, das minhas rotinas aí como suporte, eu posso estar citando algumas coisas aqui que eu gostaria de pontuar. Então, nisso, no começo de 2020, dei início aos meus trabalhos lá no time de suporte. E comecei a pegar as rotinas do sistema e, é claro, em casa estudando sinistramente o tal do Java EE. Isso, é claro, foi possível com as habilidades adquiridas lá no Exército, como, por exemplo, a habilidade de disciplina. Então, além do pessoal que trabalhou comigo lá, que me ensinou que eu tenho que estudar a vida inteira, o Exército me proporcionou ter a melhora nessas habilidades ditas soft skills, que é como, por exemplo, a disciplina. Então, eu tinha uma rotina muito, muito complicada, ainda no primeiro ano de faculdade. Ia trabalhar de manhã, chegava lá às 8 horas, saía às 5 horas do exército, ia de bicicleta para a faculdade, chegava na faculdade, saía ali mais ou menos 10h15, chegava em casa e ia dormir, acordava às 5 horas da manhã e começava a estudar Java. Então, é claro que essas aí vão ser as dicas, né, que eu vou dar posteriormente, quando eu estiver falando ali da minha jornada, mais quando eu entrei ali no time de desenvolvimento, mas já dando alguma dica. Não existe corte de caminho. Você vai ter que ralar e vai ter que estudar. Não existe curso que vai te fazer virar um desenvolvedor sênior em 2 meses. Então, já para deixar bem claro, é isso. Então, eu evolui muito rápido, mas foi na base de muito esforço. Eu posso dizer que eu não era um cara assim fora da curva no colégio e tal, cara crânio que tirava sempre 9, 10 na escola, não. Tudo que eu conquistei até hoje, de questões de conhecimento, foi tudo na base de muito esforço. Então, fica aí minha dica pra você, que se você às vezes fica meio de moral baixa, de assim, nossa, tem tanto cara mais inteligente que eu. Cara, consiga tudo na base do ódio, consiga tudo na base do esforço, que é possível. Então, comecei a trabalhar lá no time de suporte e, com isso, tive muito aprendizado no sentido de melhorar minhas soft skills, como, por exemplo, comunicação. Quando você está diretamente conversando com quem está utilizando seu software, às vezes ele vai te dar muito nos dedos, né? Então você tem que saber ter essa habilidade interpessoal ali, de saber diferenciar as coisas e não levar ele pro pessoal. Às vezes o cara tá muito bravo ali que o dia dele tá meio complicado, liga lá no suporte e desconta em você. Mas é claro que você tem que saber lidar com isso. Tive uma melhora nisso aí também, saber lidar com as pessoas. E também aprendi muitas outras questões, como regra de negócio, do nosso domínio em específico. Então foi algo muito rico para mim. O nosso suporte ali, ele tem contato com SQL ali para fazer consultas, realizar algumas correções ali que acontecem volta e meia. Então nisso eu aprendi muito sobre SQL também. Então era algo que eu não tinha domínio, nunca tinha nem visto na faculdade ainda, e ali dentro no suporte foi possível eu conseguir ter contato com isso.
Eu vejo que esse caminho de suporte é algo que às vezes as pessoas não comentam muito, falam muito de estágio e tentar vaga de júnior, mas é uma porta possível. É uma porta possível você entrar no time de suporte e começar a trilhar a sua jornada ali dentro da empresa. Existem algumas empresas que vão te valorizar, outras não, mas isso aí é algo clássico. Por sorte, a empresa onde eu estava me valorizou, então consegui trilhar esse caminho. Mas é um dos caminhos possíveis e creio que deva ser um dos mais simples, né? Então, se você não tem uma faculdade, não vai conseguir fazer um estágio. Então, pode ser que essa seja uma das possibilidades aí. E não há demérito nenhum em fazer isso. Fico muito grato por ter tido essa experiência no suporte, porque me deu também até mais empatia com o pessoal de suporte. Às vezes eu vejo muito desenvolvedor que cai direto lá no time de desenvolvimento, e às vezes tem muita arrogância com o pessoal de suporte, que acha que o pessoal de suporte só está incomodando. Mas na verdade, a galera de suporte, né, até brincando aqui, suportam os clientes, eles só estão suportando a cagada que os desenvolvedores fazem. Então, nada mais justo do que a gente ter empatia com a galera de suporte e não às vezes quando eles trazem algum problema, não ficar bolado com os caras e entender que o trabalho deles é resolver os problemas que os desenvolvedores criam, né? Entre outras coisas. Mas bom, desse primeiro vídeo aqui é isso, pessoal. Gostaria de estar passando aí todas essas dicas aí para vocês. E eu vou estar trazendo outros vídeos ainda falando sobre a minha carreira. Como é que foi quando eu fui para o time de desenvolvimento, como é que foi a minha ida de júnior para pleno e depois, posteriormente, como é que foi essa jornada aí até chegar em Tech Lead. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Fico muito feliz de vocês terem assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.